Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Bom, gente, quem acompanha a gente sabe que a gente demorou para gravar dessa vez, né? A vida nos atropelou um pouco, faz parte, mas a gente está cheio de assunto legal. Eu e a Déia, só aqui nessa organização de pauta que a gente faz um pouquinho antes de começar, a gente já ficou um tempão batendo o maior papo, porque tem muito assunto. Então, vamos direto ao que interessa, né, Déia? Vamos, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que a gente precisa comentar que aconteceu nessas 2 últimas semanas. E vamos começar pelo TikTok, Fê? Vamos. E essa saga do TikTok? Finalmente. É um assunto que a gente já andou. trouxe aqui no passado. A gente falou bastante disso aqui no passado. Tipo, eu lembro a gente em janeiro, acho que no primeiro que a gente gravou, a gente falando desse assunto, né? Então esse assunto tá realmente se esticando, coloquemos assim. O Trump foi adiando, né, esse deadline. Só para a gente recapitular aqui, para quem não lembra, o TikTok foi... Essa história de banir, de suspender o TikTok ou vendê-lo para uma empresa americana começou no governo do Biden. Nem foi uma coisa do Trump, né? Começou lá atrás, quando levantaram algumas suspeitas de que o TikTok poderia estar espionando os usuários americanos, né? Reunindo dados sobre os usuários americanos, ou até direcionando conteúdo através dos seus algoritmos que favorecessem o governo chinês. Então, nessa tentativa de, né, talvez um pouco nessa onda de nacionalismo e tudo mais, essa regra foi criada. Então, ele, a partir de 2025, ia ter que ser vendido para uma empresa americana, né, ou banido. E isso mexeu com muita gente, porque tem toda essa economia de criadores hoje em dia que depende muitas vezes do TikTok, gente que vende produtos, serviços, né? Então, isso mexeu muito com esse cenário aí das redes sociais americanas. E desde que o Trump assumiu, ele disse que ele ia resolver, né? Deixa que eu resolva, assim como todas as guerras, né? Deixa que eu vou resolver esse BO aí. E ele foi adiando esse Pensei na mesma deadline. coisa, eu vou resolver a Ucrânia com a Rússia, eu vou resolver um monte de coisa, né? Então, não conseguiu bem, mas tudo bem. Não, mas e aí ele foi dando, né, deadlines para isso acontecer, e ele tentando, segundo ele, costurar nos bastidores um acordo com o Xi Jinping, que não está fácil, né? Os dois estão, obviamente, em polos opostos aí em vários campos. E no fim das contas, essa semana ele anunciou com muita pompa e circunstância, finalmente a assinatura de uma executive order que criou uma nova empresa, o TikTok US, que foi comprado por um consórcio de empresas americanas e deixou a ByteDance, que é a controladora original do TikTok, com apenas menos de 20%, na verdade, da empresa. E isso está dando o que falar, primeiro porque eu acho que assim, tem uma coisa engraçada dele mostrar isso como um triunfo, né? Ele triunfou e resolveu um problema. Então, quem segue aí o perfil da Casa Branca, eu sigo, porque eu acho realmente, assim, necessário, até do ponto de vista, assim, de entender comunicação hoje em dia, né? O perfil da White House vai ser estudado, eu acho. Acho que a gente fala pouco disso até, já falei várias vezes aqui no podcast, mas a gente não se debruça o suficiente sobre as coisas que a Casa Branca tem postado, né? Com a linguagem de meme, com uma coisa assim muito, sei lá, quem estuda semiótica acho que tem um prato cheio ali. Mas ele postou, e é chocante, né, o triunfo, porque é uma conta que a gente espera que tenha uma seriedade de comunicados oficiais de um governo e que, assim, né, de repente tem posts que parecem o doido do Trump no próprio Instagram dele, né? Exato, é uma coisa... Tem muita gente que faz comentários hilários, tipo assim, gente, quem é o estagiário que tá cuidando dessa conta, né? Tirem o estagiário deste job, né? De parar de fazer essa... Porque tá patético, uma coisa meio irônica, que não condiz com um perfil oficial, né? Podia até ser um perfil do paralelo, mas não é. E é muito chocante, assim. Então, ele postou ontem que ele finalmente salvou o TikTok para a alegria, segundo ele, né, de milhões e milhões de americanos que dependem dessa plataforma até para sobreviver. Só que essa venda do TikTok, ela gera uma série de questionamentos numa semana muito importante, né? Porque essa história do TikTok não parece, mas ela tem muito a ver com a suspensão do Jimmy Kimmel,
né? A gente até depois vai falar um pouco desse tema também, mas tudo isso está muito interligado, né? Só para dar um spoiler aqui, essa semana o Bernie Sanders, que é um senador americano, fez um post mostrando, né, por as evidências de que toda a mídia americana está concentrada nas mãos de 5 homens. E assim, a mídia americana leia-se, né, tudo que a gente consome também. Então, assim, até a articulação da venda do TikTok foi feita de forma a privilegiar amigos do Trump. Tanto que um dos acionistas novos, né, do TikTok é a família Ellison, que são os donos da Oracle também. Então, assim, super braço direito do Trump, super apoiadores desde o início, né? O Larry Ellison, inclusive, agora se tornou o homem mais rico do mundo, né? Ele e o Elon Musk estão ali disputando o primeiro lugar, mas tudo isso são tudo fruto de articulações do governo para que ele tenha esse protagonismo no governo Donald Trump. Então, ele e o filho... E só para complementar, né? A Oracle, desde o começo do ano, já estava falando que tinha interesse em entrar nessa negociação do TikTok, então acho que não é uma novidade, né? E só para a gente falar rapidamente desse capítulozinho Oracle, depois a gente segue em frente. Ele virou o homem mais rico do mundo, porque a OpenAI e a Oracle também nessa última semana, né, anunciaram um acordo para o Stargate, que é aquele projeto de infraestrutura nos Estados Unidos, de que eles teriam aí um contrato de 300 bilhões de dólares para fornecer poder computacional, ou seja, né, a parte de cloud, lá das nuvens, né, infraestrutura, os data centers e tudo isso, que seriam, né, usados pela OpenAI. E teve até uma grande brincadeira, né, que falaram assim, nossa, que coisa doida, porque a OpenAI está fazendo um contrato de 300 bilhões, dinheiro que ela não tem, né, para comprar o poder computacional da Oracle, com uma infraestrutura de data center e tudo que a Oracle não tem, e isso fez a ação da Oracle subir um monte e ele virou o homem mais rico do mundo. E que a brincadeira era, ok, estamos vivendo em uma simulação, né? Porque assim, é só a intenção disso tudo. Corta esse assunto, voltamos para o TikTok. O TikTok teve vários potenciais compradores ao longo aí desses últimos 8 meses, desde que, você lembrou bem, desde janeiro que a gente fala nesse assunto, e várias empresas, vários investidores estavam interessados, inclusive o Frank McCourt, do Project Liberty, que foi o primeiro a entrar no bid para comprar. Mas, na verdade, é que o Trump manipulou toda essa negociação para acabar nas mãos de seus homens de confiança, né? Essa é a realidade. Então, assim, é bem preocupante isso, porque a gente já tem o Elon Musk, que é o primeiro ou o segundo homem do mundo, mais rico do mundo, no comando do X. A gente vai ter Larry Ellison e possivelmente os Murdochs também, que são donos da Fox News, no comando do TikTok. A gente tem o Jeff Bezos, que é dono do Washington Post. A gente tem, enfim, o Mark Zuckerberg, dono, né, da Meta, ou seja, Instagram e Facebook. Tudo, né, e todos, a turma que estava jantando com o Trump na Casa Branca, né, naquela noite. Então, assim, é bem preocupante. O Bernie Sanders fez esse alerta, falou, gente, nós estamos assistindo, né, uma concentração de mídia como nunca aconteceu antes, né, e isso é muito perigoso para a democracia, muito perigoso para a liberdade de expressão, e aí isso já emenda no assunto do Jimmy Kimmel, e na capa da Economist. Dea, mas só pra gente falar um pouco mais disso, do negócio do TikTok, o que eu tava lendo também é que o TikTok, quem tá nos Estados Unidos, não afeta a nossa vida aqui, né, gente? Mas quem tá nos Estados Unidos talvez tenha que baixar um outro app, não agora, mas tenha. E daí tem essa dúvida, mas eles vão continuar tendo acesso aos vídeos do mundo inteiro? A intenção é que sim, continue tendo acesso. E como vai ser o algoritmo? Né? Porque a grande discussão é essa. Né? Assim, o que vai acontecer com o algoritmo? Porque o TikTok só é o TikTok por alguns motivos. Né? Primeiro, esse é o tipo de mercado que é the winner takes it all. Né? Assim, uma rede social só... E o TikTok mais ou menos, né? Mas assim, uma rede social só faz sentido você estar no WhatsApp ou no Instagram se os seus amigos estiverem.
né? O TikTok virou uma coisa de entretenimento, ele até saiu desse nível, mas só faz sentido você estar lá se tiver um monte de gente criando conteúdos para estar lá. Mas o que torna o app tão incrível é que ele tem um algoritmo realmente de te mostrando coisas que potencialmente vão te interessar de uma forma eficiente que prende a atenção das pessoas. Por isso que tanta gente vende no TikTok, por isso que ele é importante para tanta gente. Imagina a popularidade dele se ele cortasse o TikTok dos Estados Unidos também. E o que eu li é que eles vão continuar usando o algoritmo oficial da ByteDance, né? Então, essa engenharia não vai passar, né? Essa propriedade intelectual não vai passar para uma outra empresa, eles continuam usando, mas com toda a parte de dados e tudo isso dos usuários acontecendo nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa interessante também. Parte da preocupação era o que é o algoritmo, se o algoritmo nos Estados Unidos estava levando a vídeos e coisas menos, né, profundas, que educassem menos a população, se não estava viciando as pessoas em coisas diferentes do que, de repente, na China, que mostrava um monte de coisas de educação. Então, tinha um pouco dessas questões, mas isso é um ponto para a gente também entender aí nas próximas semanas. Perfeito. Então, acho que a gente vai acompanhar aí esses próximos passos, porque ainda não está tudo absolutamente transparente e finalizado, embora o Trump sempre faça isso, né? Antes das coisas estarem absolutamente resolvidas, ele vai lá e ele avisa antes, e aquilo se torna uma verdade, né? Então, acho que essa tem sido uma prática comum nele desde sua candidatura, desde o primeiro mandato, na verdade. Mas o que eu acho interessante é esse tema que levanta uma preocupação muito grande da liberdade de imprensa nos Estados Unidos, né? Então, a gente viu que essa semana a The Economist saiu com uma capa em que o Trump aparece num desenho, né? Numa ilustração na capa, mostrando que ele está, ao mesmo tempo, por trás da câmera, segurando o microfone, sendo entrevistado, né? Ou seja, o Trump em todos os papéis. E a capa foi muito provocativa, porque tá todo mundo se perguntando nos Estados Unidos agora, depois da história do Jimmy Kimmel, o que assim, o Trump fez toda uma campanha, ele, né, os republicanos em geral, falando da liberdade de expressão. Que uma das grandes bandeiras da campanha era acabar com esse movimento woke, que fazia as pessoas falarem aquilo que era politicamente correto, em que as redes sociais baniam ou silenciavam pessoas que diziam o que eles chamam de verdade. Ficou muito forte essa discussão sobre liberdade de expressão na campanha. O Elon Musk mesmo falou várias vezes que ele tinha comprado o X para evitar que pessoas fossem banidas, né, para permitir que cada um falasse aquilo que quisesse, todo mundo podia falar o que quisesse. Isso foi muito forte na campanha, e isso inclusive levantou muitas discussões na época, porque a gente falava assim, gente, mas não é assim, não pode ser assim, cada um chegar num Twitter ou num Instagram e falar o que quiser e incriminar pessoas, ou espalhar inverdades, né, como foi a questão das vacinas e tudo mais. Esse foi um ponto crucial na campanha do Trump. E aí, quando ele foi eleito, agora ele está, enfim, calando pessoas também. Então, a grande discussão agora nos Estados Unidos a liberdade de expressão funciona enquanto ela é conveniente para o governo, né? Enquanto as pessoas estão dizendo que o Trump quer ouvir. Se você discorda dele, se você, no caso do Jimmy Kimmel, fez uma piada que, na verdade, é uma prática absolutamente comum, todos esses late night shows... Todos sempre fizeram muito. Eu acho até um pouco deselegante, é uma coisa que para nós é um pouco estranha. Para mim, a cultura também passa do limite, assim, né? Tem umas brincadeiras. Do limite. E é um pouco até, né? Lembra quando o Will Smith deu tapa na cara, né? Sim, esqueci até o nome do outro, no Oscar. É um desses caras de stand-up, né? Acho que foi Chris Rock. Acho que foi Exato. Chris Rock a confusão. Aquelas piadinhas do Oscar. Que fez uma piada. Então, que pra gente, pra nossa cultura, assim, mano, sério, vai fazer uma piada de que a esposa dele é careca, ou que não sei o quê, mas tem uma coisa meio cultural americana de que eles fazem, principalmente nesses stand-ups, nesses late shows e tudo, que as audiências já caíram muito, né? Assim, já não é algo com tanta relevância, mas acho que realmente foi um choque.
e acho que foi interessante porque realmente mostrou quanto tem dois pesos e duas medidas, e a contra tudo que ele falava. A gente já vinha falando disso, né, Dé, nas últimas semanas, né, no quanto eles sempre falaram da liberdade de expressão, e agora ele estava se traindo. E é interessante até porque eles voltaram atrás, né, colocaram o Jimmy Kimmel de volta no ar. Algumas emissoras afiliadas, né, a ABC, não quiseram colocar de volta, então em alguns estados americanos não passou. E foi interessante, né? Até na volta dele, o discurso dele, né? Ele ficou até emocionado quando ele falou da viúva do Charlie Kirk, né? Que perdoou o assassino. E acho que tem aí um movimento acontecendo cada vez mais claro. E teve o lance do Pentágono também, né, Dea? Só para terminar a história da volta dele, o que eu achei interessante também, porque a volta do Jimmy Kimmel se deu muito por pressão também das pessoas, né? Teve uma campanha online de Sim. celebridades, dos outros comediantes todos que se sentiram ameaçados também, tipo Jimmy Fallon, que é uma super celebridade nos Estados Unidos e que tem uma linha muito parecida com a do Jimmy Kimmel, né? Faz aquelas piadas também, sempre abre o programa ironizando as falas do Trump, fazendo tudo isso. Então, teve uma mobilização de Hollywood e, enfim, de jornalistas, de celebridades pedindo pelo retorno do Jimmy Kimmel. E campanhas online. Eu, pelo menos, fui impactada pela atriz Cynthia Nixon, que era a Miranda do Sex and the City. Enfim, fez um post, né, super dramático, assim, convidando as pessoas a cancelarem suas assinaturas do Disney Plus, que é a dona da ABC. Então, Hulu também, né, uma outra plataforma que é do mesmo conglomerado. Então, assim, houve uma pressão muito forte. A Disney, o Bob Iger, que é o todo-poderoso da Disney, se viu em maus lençóis, porque, na verdade, o convite da Cynthia Nixon não foi só para parar de cancelar a assinatura da Disney Plus e da Hulu. Era assim, gente, não vão mais aos parques, não viajem mais nos cruzeiros da Disney. Então, boicotem tudo. Boicotem tudo que for relacionado à Disney. Então, uma coisa realmente que podia ganhar uma proporção muito grande nos Estados Unidos, e a Disney acabou cancelando a suspensão dele e ele voltou. E foi muito verdadeiro. Eu vi depois também, como você, no YouTube, o discurso dele, achei que ele foi muito verdadeiro. Ele não parece que vai medir as palavras a partir de agora, porque esse é o ambiente americano agora, né? Será que todo mundo vai ter que medir suas palavras? Né? Como é que a mídia vai funcionar a partir de agora? Houve também uma nova regra do governo americano, que os jornalistas vão ter que passar as suas notícias antes para aprovação deles. Então, tem esse que é o lance do Pentágono, aí, né? De que quem cobre o Pentágono deveria, pelo que eu entendi, a proposta é de que eles, para poderem ter acesso e estar lá, eles teriam que assinar um termo em que eles concordariam em passar para aprovação, né, do PR do Pentágono, alguma coisa assim, do que poderia ou não ser publicado. Então, ou seja, é um cerceamento da liberdade de imprensa muito sério. E aí a gente vê todos os veículos que a gente acompanha, que são, obviamente, mais críticos ao governo, né? O New York Times, o Washington Post um pouquinho menos, né? Porque é do Bezos, então eles não podem pesar muito a mão ali, né? Mas os veículos... E é engraçado que o Wall Street Journal também, ele é da News Corp, do Murdoch. Então, isso, quando cai a ficha de como funciona o sistema de mídia americano, existe um cenário muito preocupante mesmo, né, em que os chefes estão sentados ali ao lado do Trump e a gente não sabe o que vai acontecer, assim, se a gente vai continuar tendo livre acesso à informação como ela é, ou se a gente vai ter que assistir as notícias por canais independentes, né? A Kara Swisher e o Scott Galloway debateram isso no podcast recentemente, né? Que talvez eles precisem usar outras plataformas, mas que plataformas vão ser essas? Se o X é do Musk e o Threads e o Instagram e o Facebook são do Zuckerberg, que sentou do ladinho do Trump naquele jantar. Então, é um cenário bem preocupante, viu? Bem preocupante mesmo. Ainda confio bastante no YouTube, em algumas plataformas,
Mas aí também tem muito menos do orgânico, né? É muito mais orgânico, né? Não tem tanto desse negócio de você estimular. Talvez o alcance desses criadores não seja tão grande. Então, acho que tem temas aí interessantes. E nessa história da liberdade de imprensa, assim, dessa maneira como o Trump continua, né, avançando, acho que temos que falar do discurso dele na Assembleia Geral da ONU essa Ô, semana, né? Dea, Na verdade, oi, fala. não, só antes desse assunto, deixa eu só contar um outro, porque daí a gente já cola e mata. Mas o que eu achei mais engraçado do Jimmy Kimmel é quando ele falou que a única pessoa que devia estar tendo uma semana tão ruim quanto a dele foi o CEO do Tylenol, entendeu? Porque Ah, realmente, total, assim, total. cara. Mas essa. Sim, Conta um pouco desse negócio do Tylenol, e daí a gente já muda de assunto e vem para o Brasil e para a bem ONU. lembrado, bem lembrado. Essa história do Tilenol eu assisti ao vivo, porque você sabe, eu trabalho com isso, então eu tô com a televisão ligada o tempo todo e eu assisti ao vivo um pronunciamento do Trump. Aí você pensa, gente, o presidente vem fazer um pronunciamento, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, a maneira como isso foi anunciado. O presidente foi fazer, chamou, convocou uma coletiva de imprensa junto com o Robert Kennedy Jr., lá, o ministro da Saúde dele, né? Para ler um texto em que ele declara, né, o presidente dos Estados Unidos, como seu ministro da Saúde, declara que existem estudos suficientes para linkar, né, para ligar o uso de Tilenol na gravidez ao autismo nos Estados Unidos. O que gerou, assim, uma revolta na comunidade científica, né, nos médicos, porque existem, sim, estudos sobre esse tema, como existem milhões de outros estudos para tentar entender consequências e tudo mais, mas jamais um consenso sobre essa relação de causa e consequência, né? Então, não existem, vários cientistas foram ouvidos, né? A imprensa foi atrás de vários experts em vários hospitais e laboratórios do mundo inteiro para dizer, e todos eles foram unânimes, não existem evidências suficientes para uma acusação desse porte. Então, é mais um daqueles momentos, né, em que o Trump pega um assunto que ele não tem profundidade para falar, nem o RFK Jr., que é um negacionista né, contumaz, a gente sabe disso, e aquilo se torna uma das bandeiras, né, dele essa semana. Quer dizer, por quê? Por quê? Dea, você sabe que você estava falando isso, né? E você estava falando desse negócio de que não tem evidências suficientes. E eu até comecei uma busca aqui de entender, assim, o que, que tem, o que, que não tem. Obviamente, quem sou eu, né? Para ver tudo isso. Mas a hora que você começa a ler, dá uma super insegurança, né? Porque começa essa discussão, sabe aquela teoria de me dá um número que eu te dou um racional, me dá um racional que eu te dou um número, né? Tem uma manipulação, tem livros e livros e livros sobre isso, como você pode usar estatística para mentir, né? E coisas assim. Então, sempre tem um estudo que fala uma coisa, um outro que fala outro, né? Tem essa discussão de cruzamento de barreira, né, placentária, estresse oxidativo, epigenética, um monte de coisa. Mas a grande verdade é que só levantar essa dúvida já é suficiente, né? Se eu tivesse grávida, eu não tomaria Tilenol. Por nada. Eu Não, falei, cara, na dúvida. imagina. Você corta endossante quando você tá grávida, você não tem a menor ideia se tem a ver ou não, mas você fala, meu, na dúvida, não colocarei em risco, né? Claro, e E, eu ainda fico com pena da grávida que tomou Tilenol semana passada, porque essa vai nossa, passar o resto da exato. gravidez pensando que ela, né, tomou um Tilenol pronto, colocou em risco a saúde do bebê. Então, cria um pânico infundado, porque as coisas, eu acho que a grande queixa da comunidade científica é assim, gente, não é assim que a gente trabalha, né? Não é dessa forma, criando tirando conclusões em cima de estudos que não são suficientes. É preciso muito cuidado para declarar, né, uma relação aí de causa e consequência. Então, ele põe realmente ele põe por terra, né, ele derruba tudo que se acredita, né, tudo que se construiu, uma marca, que é uma marca, enfim, as ações da empresa obviamente despencaram, né, tudo isso em cima de algo que, tipo, ele nem precisava ele estar indo lá falar isso, né? Por que que ele pegou Não, esse tema? e é o que você falou, assim, tem temas que são complexos, né? Tem uma coisa super
importante em estatística, que é o fato de duas coisas estarem associadas não quer dizer que é causalidade, né? Então, é aquele negócio assim, de repente está acontecendo de ter tomado Tilenol e tudo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pelo que eu estava lendo aqui, existem uma série de estudos, né? Tem estudos que fizeram com controle de irmãos, que foi inconsistente, ou seja, não mostrou nenhuma relação. Tem um monte de inconsistência de alguns estudos. E é complicado, né, realmente ter essas verdades, isso ser dito desse jeito. E o que você falou, é o presidente americano, não é que sai um novo estudo. Eu estava lendo, por exemplo, de que a recomendação agora é que quem tem pressão de 12/8 não considere mais 12/8 uma pressão normal. Porque Exato. existe uma percepção de que tem uma evolução da pressão e aumentando conforme você vai envelhecendo, e que se você é jovem, tem 12/8, você já está saindo de um baseline que não é bom, que indica a pressão mais alta ao longo da vida e que isso é uma coisa que você tem que tratar desde agora. Então, tem coisas que vão mudando na medicina, mas não é um presidente que vai lá e solta um negócio contra um negócio. É uma coisa que assim, a comunidade médica fica sabendo, as coisas, né, eventualmente tem alguma coisa de postar uma coisa ou outra, mas é bem, né, o Robert Kennedy Jr. e MAGA. E daí a gente entra no tópico das vacinas, que é extremamente preocupante também, né, Dea? A campanha de vacinação, né, de outono e inverno nos Estados Unidos já começou, e aí tem todo esse também esforço de fazer o reforço de toda a vacinação de Covid, e essas teorias nos Estados Unidos, né, puxadas pelo Robert Kennedy Jr., de que não deveriam tomar vacina, de que não é recomendado tomar, contra toda a parte, toda a comunidade científica dizendo o contrário. Então, esse tipo de teoria, e está uma cobertura enorme sobre isso também, e os riscos que podem existir. Né? Assim, os riscos de que tem um monte de doenças que foram quase erradicadas justamente por causa da vacinação. E é muito doido, né? Porque, pode ter o risco de você, de repente, tomar um Tilenol na gravidez? Pode. Mas também tem o risco dessa mãe que está acostumada, né, dessa grávida, que está acostumada com esse tipo de medicamento, ter febre, ter um monte de coisa, não o tratar, e eventualmente ter complicações que podem ser muito mais sérias. Né? Tem esse ponto Com de você colocar em certeza. dúvida a vacina, só que a hora que vem a doença, ela é imensamente mais grave. Então, esse tipo de... É uma teoria, são essas teorias quase de conspiração, né, Bea, que acontecem, mas que com saúde. E a gente viu isso de uma forma muito clara no Covid, né, assim, assustadora. Super, super. E é muito preocupante. Isso tudo entra, né, nesse mesmo tema que a gente está falando aqui, que é a descredibilização da imprensa, da ciência, que são temas muito caros para todos nós, né? A gente tem décadas construídas aí de sabedoria, de conhecimento, que de repente estão sendo colocadas por terra, né? Então, é muito sério, tudo isso tem a ver com é um grande tema, na verdade a gente está falando aqui de vários pequenos episódios, mas tudo isso está dentro desse grande guarda-chuva que é a questão da desinformação, né, a questão das fake news, a questão da concentração da mídia, tudo isso está dentro para mim, sem dúvida, o grande tema é a descredibilização das instituições que começam nos Estados Unidos, e por isso que a gente fala muito deles aqui, mas assim, é algo que impacta todos nós em alguma medida, né? Na medida em que as redes sociais, tudo que está acontecendo começa lá e depois acaba impactando a gente aqui também, né? O Brasil tem sido um exemplo para o resto do mundo com relação a isso, né? A gente aqui teve teve medidas judiciais, e acho que o Brasil mostrou que é possível enfrentar as Big Tech, esse poder que a gente acha que é infinito, né, das Big Tech. Acho que o Brasil fez teve uma bela performance aí nesse meio. E eu acho que, assim, a gente precisa acreditar que dá para fazer diferente, né? E acho que com isso a gente pode falar um pouco da Assembleia Geral da ONU, que está acontecendo agora. Nesse exato momento, inclusive, o Netanyahu está falando, enfim, está fazendo o seu discurso, e foi uma cena bem chocante, assim, porque muita gente que estava, muitos diplomatas, muitas pessoas que estavam na plateia se levantaram e deixaram o plenário da ONU na hora que ele começou a falar. Enfim, esse é um outro tema, mas queria falar um pouco
dessa abertura esse ano. Eu assisti também ao vivo, né, da Assembleia desse ano, e foi o momento em que o Lula discursou. Ele abriu os discursos na Assembleia Geral da ONU esse ano, e sempre falo isso aqui no podcast, eu não tenho nenhuma filiação política, eu sou apartidária, né, meus comentários aqui não têm nenhuma intenção política, eu não tenho político de estimação. Você não é fã do Bolsonaro de carteirinha? Nem do Lula? Então, preciso revelar que não. Eu também não. Óbvio que não. E a gente Perfeito. aqui acho que faz uma avaliação, eu tento sempre ser muito imparcial, sou uma pessoa de centro-esquerda, eu diria. Eu aprendi centro-progressista, né? Lizzie... boa. Né? Gosto mais. Centro-progressista gostei também, acho que me identifico. Aprendi com a Lizzie. Mas preciso aqui dar minha opinião. Acho que o Lula fez um discurso brilhante na abertura da ONU, que me deu arrepios em alguns momentos, me deu orgulho. Eu também. Deve ser um trabalho muito bacana da nossa equipe do Itamaraty. Não sei se todo mundo tem essa visibilidade, mas o Itamaraty brasileiro, o Itamaraty, que é o nosso corpo diplomático, é muito bom, é muito bem avaliado, é muito técnico. A gente tem profissionais excelentes lá e, assim, claramente trabalharam muito bem para construir esse discurso com as palavras certas, a escolha de palavras eu achei muito, muito precisa, né, com muita serenidade ali. Não gosto normalmente dos discursos do Lula, acho que ele já falou muita bobagem, principalmente quando ele fala de improviso, assim, já teve momentos assim tristíssimos assim de vê-lo falar, mas agora eu acho que ele encontrou um tom, encontrou um caminho, foi muito bem orientado e fez um discurso belíssimo. E que contrastou tremendamente com quem veio depois dele, né? Porque Trump subiu no púlpito logo depois do Lula. Então, acho que esse timing das coisas, a maneira como aconteceu, foi muito interessante, porque depois de um discurso né, progressista, com pautas humanitárias, ele falou de Gaza, ele falou, enfim, da desigualdade, ele falou do clima, ele mandou todas as mensagens que ele tinha que mandar, falou do autoritarismo no mundo, que a gente não podia agir assim. Vem o Lula e começa assim, assim, de uma forma muito deselegante. Vem o Lula não, né? Vem o Trump. Desculpa, Trump, isso. Foi mal. Tá. E já começa assim, reclamando da ONU. Ele tá na ONU e passa metade do discurso criticando a ONU de uma forma muito deselegante, muito... Enfim, não tá no mérito aqui, não é a ONU em si, porque eu acho que ela tem milhões de problemas e, de fato, agora que ela tá fazendo 80 anos, né, esse ano, ela tá precisando se reinventar, acho que tem muitas coisas para serem consertadas, mas existe um decoro, né? Existe um protocolo, eu acho que ele totalmente, né, de um jeito totalmente atropelado, chegou ali, falou mal, reclamou do teleprompter, e deu Deu a entender improvisada. Que a pessoa responsável pelo teleprompter que não estava funcionando, ter quebrado, ia ser, né? Deu a entender que ia ser mandado embora, total, né? Que ia ter consequências. Cabeças vão rolar por causa disso e tal. Não, mas isso aí, será que ele falou de improviso? Nesse momento, sim. Depois acho que voltou, nesse momento, né? Sim. Aí ele voltou pro discurso que ele tinha levado ali impresso, falando que ele ia ali por ali mesmo, que tudo bem. Depois o teleprompter foi consertado, voltou a funcionar. Mas ele tinha, obviamente, o discurso ali impresso, mas fez aquele improviso logo no começo, dizendo que ele encontrou o Lula na chegada e que fez aquela declaração que reverberou, assim, como há muito tempo eu não via, né? Todos os veículos aqui no Brasil, enfim, jornais, revistas, né, TV, reverberando aquele afago que o Trump fez no Lula, né? Para surpresa do próprio corpo diplomático ali brasileiro, né? O Lula estava sentado na plenária e filmaram, né, o box ali do Brasil e, né, tava ali o Celso Amorim, o Lewandowski, a própria Janja, todo mundo assim, tipo, quase que, opa, como? Ele tá falando de nós? Ele tá falando da gente, né? E ele fez ali um afago que agora, depois de passado, né, e alguns dias do episódio, começa a vir à tona, né, que existe, na verdade, mas pera, antes disso, ele virou e falou, né, que tivemos ao menos 39 segundos de uma química excelente, não é assim, cara, foi sensacional, e que ele fala que ele só faz negócios com pessoas que ele gosta.
entendeu? E que ele parece um nice guy, e que não sei o que lá. Mas quer dizer, é E se muito doido, abraçaram, né? né? Que eles se abraçaram, Ele, a gente se ele tem um pouco isso com abraçou. a presidente do México, ele tem um pouco isso com algumas pessoas, então vira esse negócio, né? O Lula também, ele não tá onde tá por não ser muito bom, né, em política, isso tudo. Ele deve ter encontrado. Agora, ele está criticando fortemente o Trump em todos os veículos. Isso que me surpreendeu. Né? Porque assim, a grande verdade é que o Trump não deve estar nem aí, não deve nem estar vendo o que o Lula está falando, porque pro Trump quem é o Lula, entendeu? Mas, bom, Eu conta aí acho que sua são dois teoria, Dé, do gamblers, trabalho por né? Eu acho que trás. são dois gamblers, né? Os dois São ali dois políticos, né? são raposas. Ninguém ali Não, nada do que eles falem. Por mais que o Trump seja um pouco falastrão mesmo, e ele improvise, às vezes ele fala coisas que não o cara estavam tira a meia realmente sem tirar o sapato, né? planejadas. O cara é muito esperto, Exato, entendeu? eles sabem o que eles estão fazendo. E agora veio à tona, né, através de algumas reportagens que saíram aí de ontem para hoje, que no fundo não foi tão fortuito assim, não foi tão casual esse encontro. E que, na verdade, existiu, nas semanas anteriores à Assembleia da ONU, uma forte articulação encabeçada pela JF, leia-se Irmãos Batista, né, Joesley e Wesley, É, JBS. Uhum. JBS, enfim, né, a JF sendo a holding, né, a JBS sendo uma das marcas mais conhecidas, né, da holding, que são os maiores exportadores de carne, então eles foram diretamente afetados pelo tarifaço e que eles estão nessa negociação de bastidores com a equipe do Trump já tem um tempo e que eles estariam por trás desse eventual encontro que o Trump mencionou que faria com Lula na semana que vem. Sabemos pouco sobre esse possível encontro, ainda não temos detalhes, ninguém sabe se isso já está marcado, se é apenas uma tentativa. Qual equipe, essa equipe, né, de articulação do Trump já entrou em contato com a equipe de articulação do Lula para tentar marcar o que seria uma videochamada, né, vai ser uma reunião virtual, mas que existe sim uma grande articulação por trás, que foi encabeçada aí pelos irmãos Batista. Odeia, e eu estava lendo, né, a notícia que saiu na Reuters sobre isso ontem, né, e fala, né, que a JBS, um dos donos da JBS, não está aqui no meu resumo quem, encontrou com o presidente dos Estados Unidos há 3 semanas, né, que o que dizem é que isso teve um grande ponto e que a subsidiária da JBS doou 5 milhões de dólares para a inauguração do Trump. Então, quer dizer, é todo volta para esse Super, mundo dos empresários fazendo negócios, né? E de alguma forma indo lá beijar a mão do Trump e fazendo tudo acontecer. claro. O A Bolsonaro agora tá JBS, frito, né? Porque perdeu a última cartada que ele tinha, né? sim, a JBS, inclusive, eu não me lembro agora se já abriu ou se vai abrir o capital na Bolsa de Nova York. Então, assim, eles têm uma presença muito forte lá. Eles são grandes articuladores, todo mundo sabe disso, né? Eles são pouco midiáticos, né? Mas a gente sabe que eles estão sempre ali nos bastidores. E acho que, enfim, estarão por trás dessa conversa, dessa possível conversa que visa revogar ou modificar os termos desse tarifaço em benefício do Brasil. Então, acho que essa é a grande pauta aqui. Vamos acompanhar aí para ver se semana que vem vai acontecer mesmo esse encontro ou não. Mas que foi um momento, assim, curioso para o Brasil, foi. E gerou memes maravilhosos, né? Como Não, sempre, muito bom. a internet, né, mostrando a que veio, memes maravilhosos do Eduardo Bolsonaro chorando, né, pensando, meu Deus, o que fazer agora? Agora que o Trump gosta do Lula, ele me traiu, né? Então teve umas coisas muito divertidas e outros memes maravilhosos também que eu vi. O próprio Lula postou o próprio Lula postou um encontro dele com Macron. E não é de hoje que ele e o Macron se encontram. E gente, é uma coisa hilária. Não sei se o pessoal que tá ouvindo aqui acompanha, mas é um tal de abraça, beija, pega na mão, anda de mão dada, anda enganchado. É tipo uma coisa meio até física, muito curiosa, que os Um dois caso de têm, amor, não sei, assim, né? Uma coisa. Mas tem um amor francês não tem forte. tanto isso, né? Porque espanhol tem muito, né? Espanhol, argentino, os homens se abraçam. Mas eu não. O francês e brasileiro, assim, até fora do. E é engraçado porque o Lula postou no perfil dele
ele se encontrando com o Macron lá nos corredores lá da ONU, e, e eles trocam algumas palavras, né? O Macron elogia o discurso do Lula, fala, eu te ouvi ontem, adorei seu discurso. Aí o Lula abraça ele, aí eles ficam dando enganchadinhos. E o melhor são os comentários, porque as pessoas são muito legais, muito engraçadas. As pessoas comentavam assim: isso aí, Macron, marcando território. Tipo assim, agora que o Trump resolveu, né? Tipo, agora tá dando mole pro Lula, né? Aí o Macron foi lá e falou: não, 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 eu cheguei primeiro. Então, assim, muito engraçados os comentários que as pessoas fizeram nesse post. Acho que vale a pena, é divertido. Ai, sensacional, me manda que eu quero ver, né? Vou te E mandar, bom, muito e a bom. gente teve, acho que, né, para fechar esse episódio de hoje, acho que o último assunto que foi extremamente relevante foi a PEC da blindagem, né? Então a gente sabe que a anistia estava sendo amplamente discutida, né? E daí estava toda a discussão também em cima de não, vamos então para dosimetria, né? Assim, não vamos discutir se tem anistia, se não tem, vamos discutir qual que é o tamanho da pena. E no meio dessas coisas todas acontecendo, veio a tal da PEC da blindagem, né? E a ideia da PEC da blindagem é resgatar a regra original da Constituição de 88, que exigia a autorização do Congresso para processar deputados e senadores, que foi uma prerrogativa que foi derrubada pela emenda constitucional em 2001. E isso, basicamente, permitiria, né? Permitiria não, né? Proibiria que tivesse qualquer processo contra deputados e senadores. Colocaram presidentes de partido nisso tudo, né? Porque eu acho que o presidente do partido é aquele que não conseguiu ser eleito, nem nada disso, mas acaba sendo uma forma até de você escolher algumas pessoas que você quer proteger, você põe ela como presidente de um partido. A gente sabe que existe também uma situação do PCC super enraigado, né? Estão acontecendo uma série de ações. Ontem teve uma outra ação da Polícia Federal tentando desmontar os esquemas de lavagem de dinheiro do PCC, mas tem muita coisa acontecendo. Imagina, de repente, qualquer pessoa que está no Congresso, né, qualquer deputado, senador, presidente de partido, não poder ser processado. Então, isso foi uma coisa que, obviamente, gerou uma super repercussão e veio a informação de que isso será feito com votação secreta. Ou seja, essas pessoas nem teriam a repercussão política, né, pelo seu voto. Então, isso, graças a Deus, gerou uma série, né, de fim de semana passado, uma série de manifestações, e a PEC acabou sendo não andando, né? E você estava contando, né, Déa, sobre essa mobilização. Sim, acho que a mobilização foi essencial para isso. Acho que ela gerou um constrangimento, né, muito grande no Congresso, que é o que, né, o brasileiro faz eventualmente. A gente estava falando sobre isso. Em alguns momentos da nossa história, o povo compareceu, foi à rua, né, foi para as ruas para manifestar seu descontentamento, sua revolta com algumas coisas. Então, acho que o Brasil, mais uma vez, compareceu às ruas, assim, no momento certo, para fazer essa pressão. E eu acho bem interessante notar ali a presença né, de alguns artistas que têm uma história de vida muito ligada à defesa da democracia, né, como Gilberto Gil, como Caetano Veloso, Chico. E, inclusive, eu li um post recentemente falando que a gente tinha que dar o crédito, né, para toda essa manifestação a Paula Lavigne, esposa do Caetano Veloso, que é uma figura muito forte no meio artístico, na articulação política também, da esquerda, e que ela teria sido a responsável por costurar essa manifestação de vários artistas, né? Eu apenas citei aí os três que são talvez os maiores né, referências quando a gente pensa em defesa da democracia, né? Porque, enfim, já lutaram contra a ditadura, né? Tem muitos quilômetros rodados aí nessa pauta. Mas teve muita gente, artistas mais jovens, celebridades, que se engajaram nesses movimentos, e isso, obviamente, ajudou a dar corpo para essas manifestações e dar uma robustez aí para essas cidades todas que foram às ruas, né? Acho que cidades do Brasil inteiro
foram às ruas. Então, isso foi mais uma demonstração, né, da força do povo mesmo no momento crítico para a nossa história. Era um absurdo essa PEC, ela jamais podia ter passado, né? Então, foi uma vergonha quem votou a favor. Acho que isso tem que ser cada vez mais compartilhado, a gente tem que ter visibilidade de quem foram os deputados que votaram a favor, porque isso é inaceitável, né? Inaceitável, e a gente precisa lembrar disso nas próximas eleições. A gente precisa ter memória. Exatamente, né? Fica todo mundo lembra se é para ir ou não no parque da Disney, mas tem que lembrar de quem é para votar e quem não é para votar. Exatamente. E aí, dia 24, né, a gente está gravando aqui dia 26, então 2 dias atrás, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou a PEC por unanimidade, 26 votos contra, né, e 0 a favor, e o relator chamou a proposta de um golpe fatal na legitimidade do Congresso e disse que transformaria o Legislativo em um abrigo de criminosos. E desse jeito a PEC foi arquivada definitivamente, impedindo votação no plenário. Então, pelo menos esse capítulo a gente conseguiu, porque já estava, né, a pizza já estava sendo preparada, né, Dea? Isso aqui ia ter uma repercussão que a gente ia viver por muito tempo. A gente nunca... Você falou isso no outro episódio, né? Assim, a democracia no Brasil é muito viva, é muito jovem, e a gente tem que estar o tempo inteiro protegendo, né? Os Estados Unidos não tem muito isso, né? Vigilantes. Nós não podemos nunca descansar. Vejam, até democracias mais antigas estão hoje em dia em perigo. Imagina Total. A nossa, que é super jovem. Então, assim, nunca... me ajuda aqui com a palavra em português, né? Nunca take for granted. Nunca achar que tá ganho o jogo, né? Nunca achar que a nossa democracia tá lá e realmente achar que ela é invencível, né? Ela tá sempre ali podendo ser, enfim, questionada e colocada abaixo. Então a gente precisa estar vigilante eternamente. Exatamente, né? Eu tô dar como certo, presumir, né? Não dar o devido valor. Achar que tem direito a estar aqui também. Take it for granted não é uma coisa, né, tão fácil em português. Querida, maravilhoso. Super obrigada por mais essa semana. Gente, agora, não só a gente tem que parar, porque senão vocês não aguentam mais ouvir a gente, como a gente tem que trabalhar, né, amiga? Vamos lá, o dia urge. Longo dia pela frente. Lá. Exatamente. Queridos, muito obrigada. Por tudo. E até a semana que vem. Obrigada, Mig. Até semana que vem. Queridos. Tchau, tchau. Tchau, Mig. Tchau, tchau.